eu venho registrando a história do envolvimento do governo americano na censura de cidadãos brasileiros, e eu gostaria de apresentar isso hoje, os meus achados. Não há uma forma simples de contar essa história, porque há tantos atores envolvidos por parte do governo americano. Aqui eu coloco o roteiro do envolvimento das agências americanas na promoção da censura no Brasil. E o meu principal foco aqui é em relação à interferência do governo dos Estados Unidos no aspecto da censura das mídias sociais no Brasil. Eu não estou aqui para promover nenhuma figura política, mas é preciso entender por que a censura foi implementada. E fica bem óbvio como o governo americano tinha um viés, um favorecimento a um lado político, a um espectro político. Eu acredito que a história de como os dólares americanos foram empregados para violar a primeira emenda da Constituição. E, ao invés de exportar essa primeira emenda da Constituição, nós acabamos por exportar uma violação absoluta da primeira emenda. Eu falo também para os meus conterrâneos. E o principal foco da minha apresentação será a rede em torno da USAID, que é a Organização dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional. Algumas pessoas conhecem como uma agência de ajuda, devido às letras A e D, aid, ajuda, mas não é isso que a agência proporcionou ao Brasil, não proporcionou ajuda. AID é Agência para Desenvolvimento Internacional, e o que essa agência faz é o desenvolvimento de ativos e instituições que são instrumentalizadas pelo governo americano para manipular questões políticas em países estrangeiros. E o que eu apresento a vocês aqui é um rápido panorama que está disponível publicamente no site foreignassistance.gov, os volumes de recursos que fluíram para o Brasil, tanto antes quanto depois do mandato do presidente Bolsonaro. Então, nós vimos aqui um aumento significativo de recursos entre 2019 e 2023, coincidindo com o período do presidente Jair Bolsonaro. Então, nós vemos uma duplicação do volume de recursos, atingindo 68 milhões de dólares em 2019, quando o Bolsonaro assumiu o governo, ou seja, uma duplicação do volume de recursos assim que Bolsonaro assumiu. Anteriormente, esses volumes jamais excederam 46 milhões. Então, nós temos aqui o maior volume de recursos gastos pelos Estados Unidos no Brasil, assim que Bolsonaro assumiu. Então, nós vemos aqui um total de 87 milhões de dólares, quase 3 vezes o volume em meados do mandato do presidente Bolsonaro. E, após o fim do mandato, uma redução de volta aos valores normais. Então, esse é a base de dados de gastos públicos. Então, o que eu estou tentando enfatizar aqui é que não é que o governo americano acreditava que, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, que o Brasil precisava de 3 vezes o volume de ajuda. Não é isso. O que foi feito é 3 vezes o volume de recursos foram gastos para desenvolver os recursos, os ativos que seriam utilizados para atacar o governo.